Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fui pego de surpresa hoje aqui. O Flávio tinha mandado uma mensagem para mim ontem, falando que era para preparar uma palavra. Eu preparei uma saudação. Mas é como a pastora falou. Eu gosto de ler a Bíblia, eu vou buscando a Deus e assim, quando as oportunidades vêm e Deus quer que a gente faça um trabalho, alguma coisa, a gente não pode fugir dele. Por mais que a gente tente fugir, ele vai colocar você naquele caminho. E se ele tem um propósito na sua vida, você tem que cumprir e não fugir deles. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, vocês fiquem de pé. Hebreus capítulo 10. Grande Deus, aleluia. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém, irmãos? Pode se sentar. A palavra de Deus aqui, ela nos diz que não devemos perder a nossa confiança em Deus. O que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Pode demorar o tempo que for, mas na hora certa Ele vai agir na nossa vida. A nossa confiança sempre tem que estar em Deus. No livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Então, irmão, se ele tem uma promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir. No momento certo, na hora certa, do jeito dele, ele vai conseguir fazer essa promessa na sua vida acontecer. Hoje você pode não entender, mas lá na frente você vai ver que o processo que você está passando hoje é para Deus dar a sua vitória lá na frente. Amém, irmãos? E a palavra de Deus também diz que ela não volta vazia. Se você tem se Ele te prometeu, se você está debaixo de uma promessa do Senhor, pode acontecer o que acontecer, Ele vai te guiar essa promessa. No livro de Josué, no livro de Êxodo, também Caleb. Caleb, ele foi instruído por Moisés junto com mais 11 pessoas de cada tribo para ir ver a terra de Canaã, onde Deus queria que eles fossem visitar e ver como era aquela terra, o que eles deviam fazer para poder ganhar aquela terra. E Caleb e Josué foram os únicos que foram lá e na volta disseram para Moisés que a terra poderia ser ocupada. Foi o único que confiou na promessa que Deus tinha feito aos pais passados. Então, irmãos, os outros 10 viram que a terra era boa, mas ficaram receosos, não confiaram na promessa que Deus já tinha havido falado para ele antes. E Caleb confiou junto com Josué. E no livro de Josué, 45 anos depois, Caleb chega para Josué e lembra dessa vez que eles foram lá, e lembra que Moisés tinha falado uma palavra para eles. E Moisés tinha prometido para eles, Deus tinha prometido para ele através de Moisés, que aquela terra onde ele pisou seria dele. E 45 anos depois, essa promessa não tinha acontecido ainda. Só que Caleb era uma pessoa muito sábia. E ele falou para Josué que hoje faz 45 anos que Moisés tinha me prometido. E até agora não aconteceu.
Mas eu percebi uma coisa, que dentro desses 45 anos, a promessa vem me sustentando até aqui. Hoje eu tenho a minha mesma força que eu tinha antigamente. Porque, irmãos? Porque ele estava debaixo de uma promessa. Aquela promessa, por mais que não tinha acontecido ainda na vida dele, mas ela veio sustentando ele ano após ano, anos após anos, dando força para eles. E ele chegou no momento que falou para Moisés: ele disse, eu tenho a mesma força que antes, quando eu recebi a promessa. E Josué falou para ele ir, e ele foi e conquistou a terra que Deus tinha havido prometido para ele, com a mesma força que ele tinha antigamente. Então, irmãos, por mais que a promessa não tenha acontecido ainda na sua vida, mas se você está de pé, se você está com força para seguir, é através da promessa que Deus te prometeu. Não se cumpriu ainda, mas ela está te sustentando em pé. E na hora certa ela vai se cumprir, amém, irmãos? Aleluia. Por isso a gente temos que necessitar de paciência, como diz o versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem que ter paciência, irmãos, tem que ter perseverar. O processo é necessário para que Deus possa chegar com a nossa vitória. O processo é necessário. Jesus, quando falou aos discípulos, vamos para o outro lado, ele deu uma profecia ali, ele falou, vamos para o outro lado. Só que ele não falou que no momento que eles estavam indo nesse caminhada para o outro lado, ia vir a tempestade. A tempestade veio, mas a promessa que Jesus já tinha ouvido falado para eles era o quê? Nós vamos para o outro lado. Então ele decretou que o barco ia para o outro lado. Por mais que viesse a tempestade, por mais que viesse o que viesse, mas a profecia foi soltada e era para ir para o outro lado, e assim aconteceu. Por isso nós temos que perseverar em Deus, porque as batalhas são difíceis, as provas vão vindo, mas Deus vai nos sustentando a cada dia. Eu venho num processo também de uns meses para cá, de prova, mas eu confio no Deus que eu sirvo. De março para cá, em menos de 13 dias, a minha avó faleceu, a minha tia faleceu num período de 13 dias. E eu não tive nem como ir lá ver ela lá no Ceará. Minha avó morava lá no Ceará. E eram elas duas e a minha mãe. Minha mãe ficou muito abalada com isso, porque dentro de 13 dias você perder a irmã e perder a mãe é complicado. Mas Deus vai nos dando força, vai nos sustentando em pé, porque a promessa que Ele prometeu na minha vida, Ele não cumpriu ainda, mas eu sei que Ele é fiel e Ele vai cumprir. Por mais que eu esteja passando a prova agora, mas eu sei que lá na frente a minha vitória vai chegar, a minha bênção vai chegar na hora certa. Por isso eu persevero. Tem os momentos de fraqueza, tem os momentos que questiona a Deus o porquê daquela coisa, mas vem aquela palavra, aquele conforto no meu coração que Ele está no controle. Eu sei que Ele está no controle, Ele está me guiando. Às vezes acontece alguma coisa que não queria que fosse daquele jeito, mas a gente não pode fazer. Se fosse fácil fazer só as nossas vontades, seria fácil. Mas a gente tem que entender que é a vontade de Deus que prevalece. E muitas das vezes aquele projeto, aquela coisa não aconteceu, é porque não era para acontecer. Aquele é livramento de Deus na sua vida. Hoje a gente pode não entender o porquê que não aconteceu, o porquê que aquela porta se fechou. Mas Deus, Ele trabalha, Deus, Ele sabe trabalhar, irmãos. Deus, Ele não é para se compreender. Hoje a gente pode não compreender, a gente pode questionar, mas não pode murmurar. A gente tem que confiar que Ele vai nos guiar pelo caminho certo. Às vezes a porta se fechou, mas aquela porta fechada não é o não de Deus na sua vida. Se José pensasse que quando os irmãos dele jogaram ele na cova, fosse o não de Deus na sua vida, ele não viraria o governador do Egito. Se na hora que ele estivesse na prisão e falar que é o não de Deus na minha vida, ele não teria virado governador do Egito, mas ele perseverou. E lá na frente ele entendeu, quando os irmãos deles foram lá para o Egito, e ele se revelou para os irmãos, ele falou, não tenha medo, não foi vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus, para a conservação da sua própria vida. Por isso Deus, a gente não entende os planos de Deus,
mas a gente sabe que Ele está trabalhando. Então, irmãos, confia nele. O Salmo 37, no versículo 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Não um pouco ele falar, Ele tudo fará. Então confia. Não tenta entender Deus. Deus não é para se entender, Deus é para se confiar. Entrega na mão dele e deixa Ele agir na sua vida. E o processo a gente tem que passar. Vocês já viram um avião? O avião ele levanta voo parado? Ele não levanta voo parado. O avião, levantar o voo, ele tem que ir lá no começo da pista e ir acelerando, pegando velocidade, para chegar no momento certo, ele poder decolar. Se ele tentar decolar antes, ele não vai conseguir. Ele tem que ser no momento dele certo. E é assim que Deus faz. Deus ele vai nos preparando para o momento certo, ele decolar a nossa vida, para ele impulsionar a nossa vida para cima. Bem, irmãos? E os irmãos, não sei se eles sabem, o avião ele só decola com vento contrário. Ao contrário que muita gente pensa que o avião ele decola a favor do vento, não, ele só decola com vento contrário. Por isso que você vê quem mora perto do aeroporto, o avião nunca ele decola só para o lado. Ele vai ser conforme o dia, conforme o vento está. E quando ele decola o vento contrário, isso tem um motivo, porque esse vento contrário que vem é para estabilizar o avião, para ele conseguir ir pegando o voo e ir embora. Você entendeu? E assim é Deus na nossa vida. Às vezes a gente vê esse vento contrário vir contra nós, a gente pensa que é o inimigo que está trabalhando em cima de nós, mas não. Esse vento contrário é Deus. É Deus que está agindo na nossa vida, Deus estabilizando a nossa vida para a gente poder decolar e conseguir chegar na nossa bênção lá na frente. Lá na frente a gente vai entender todo esse processo. O versículo 38 aqui fala que o justo viverá da fé, irmãos. Então é isso. Hoje a gente não está vendo a nossa bênção, mas Deus ele já prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então descanse o teu coração. Descanse o teu coração, porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, irmãos. A prova pode estar difícil, pode estar machucando, o deserto pode estar machucando, mas você não pode recuar. Você não pode recuar. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Segue nos caminhos do Senhor. Busca a presença dele o tempo todo. Tá difícil? Tá? Entra no seu quarto, dobra o seu joelho e ora ao Senhor. Confia nele, entrega todo o seu problema na mão dele, porque ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Entrega o teu caminho dele e confia, porque na hora certa ele vai agir. E você vai ver o quão grande ele vai fazer na sua vida. Maravilha, Jesus. Você pode achar que a promessa está demorando, mas isso não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, é no tempo dele. A gente só tem que confiar e entregar o caminho na mão dele, porque nós devemos ficar firmes no processo de Deus, porque as batalhas espirituais elas vêm, só que a gente tem que entender uma coisa, que a gente tem que buscar o espiritual de cima, não ficar aqui no mundo terreno. Às vezes vem palavras difíceis contra nós, palavras para nos desencorajar, mas nós devemos confiar em Deus, elevar os nossos olhos para o céu e confiar em Deus, porque Ele vai estar sempre do nosso lado ali. Ele vai estar sempre do nosso lado. Pode ser o momento mais difícil que for, mas Ele está no controle da situação. Na hora certa Ele vai agir. Na hora certa Ele vai agir. O gigante pode ser grande, irmão. Você pode estar olhando para o gigante na sua frente, mas faça igual Davi. Davi, ele olhou para o gigante, ele disse: você vem contra mim com armas, eu vou contra ti com a palavra do Senhor, com o Senhor dos exércitos. Põe o Deus na frente de tudo, que você vai haver Ele endireitar os seus caminhos e derrubar o gigante que está te atrapalhando de vencer. Porque Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel. A tempestade, ela para. Uma hora Deus vai chegar, vai vir a tempestade e você vai colocar a mão na consciência e vai ver que tudo aquilo que você passou era necessário. Tudo aquilo. Às vezes até o seu próprio inimigo vai fazer uma coisa contra você, mas Deus vai transformar essa coisa em bem,
porque é necessário acontecer daquele jeito para Deus dar a vitória na sua vida. Porque você já parou para perceber, José, a partir do momento que ele teve o sonho, que Deus revelou o sonho para ele, tudo aconteceu ao contrário do sonho que José sonhou. E José não murmurou, irmãos. José aguentou firme, passou pelo processo e lá na frente Deus deu a vitória dele e ele entendeu que tudo aquilo era necessário para acontecer. Por isso, fique firme na presença de Deus, fique firme nos caminhos do Senhor, entrega o teu caminho na mão dele e confia. E ora, irmão, ora, jejuma, porque na hora certa ele vai agir, irmãos, ele vai agir. A batalha pode ser difícil. O rei Josafá veio uma grande multidão contra ele e ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele ficou com medo, mas ele foi sábio. Ele ficou com medo, mas ele pregou jejum e oração. Ele foi clamar ao Senhor. Ele sabia que ele não conseguiria sozinho com aquela multidão que viria contra ele, mas ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia confiar. Ele sabia que tinha um Deus que ele podia buscar, que o problema ele não poderia resolver, mas o Deus que ele servia poderia resolver. E ele clamou, e todo Judá clamou junto com ele. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor desceu sobre o profeta e disse para toda a congregação: essa batalha você não vai pelejar, essa batalha é minha. O Espírito Santo falou através do profeta. Então, irmãos, ele não precisou lutar. O que ele fez? Ele sentiu fraqueza, sentiu medo, mas ele colocou na mão do Senhor. Ele buscou o Senhor e entregou na mão dele. E Deus agiu grandemente na vida daquele homem. E ele não precisou lutar. A Bíblia vai dizer que os próprios inimigos se mataram um ao outro. Deus confundiu os inimigos e eles se mataram. E ele recebeu a sua bênção sem precisar lutar, irmãos. Então é isso que entrega, irmãos. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque uma intimidade com o Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. Se examine. Veja os erros que você cometeu e entrega o teu caminho ao Senhor, entrega teu coração a Ele, fala com Ele, peça perdão a Ele, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós temos nossos momentos de falha, mas quando a gente peca e no coração a gente tem a sinceridade que errou e que chega de joelho e pede ao Senhor o perdão, Ele perdoa, irmãos. Mas quando a gente sabe que pecou e continua fazendo aquele mesmo pecado, aí vira iniquidade. Iniquidade afasta você de Deus, irmãos. Portanto, irmãos, na noite de hoje, que é uma noite de Santa Ceia, você possa se examinar, você possa conversar com Deus, colocar seus problemas na mão dele, mas e sim também os seus erros. E com sinceridade você pedir perdão a Deus, para que Ele possa vir agir na tua vida, para que você tenha uma comunhão com Ele, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, amém, irmãos? E assim eu agradeço a oportunidade. Estou um pouco nervoso hoje, que eu fui pego de surpresa, mas a gente tem que fazer o que Deus manda a gente fazer, irmãos. Por mais que às vezes a gente pensa que não está preparado, mas Deus vai trabalhando, e eu vim aqui para dar uma saudação, que era o que o Flávio tinha falado para mim, que ele ia dar uma saudação, mas Deus ele age assim, ele chega de surpresa, mas você tem que estar preparado, esteja preparado do seu jeito, esteja ali pronto para fazer a vontade dele, que o resto ele vai te conduzir, o resto ele vai endireitando os seus caminhos, ele vai te endireitando pelo caminho certo, ele vai te guiando pelo caminho que você deve seguir, amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, palmas ao Senhor.